mostrando aí para vocês o que a gente vai comentar hoje é exatamente então essa nossa aula aí, para quem depois está vendo pelo YouTube, a nossa aula que tem o nome de metais pesados em águas. Basicamente nós vamos falar dos metais também, mas inicialmente a gente fala sobre os cloretos, sulfato e ferro e a importância que ele tem em relação às dificuldades, em relação às doenças que eles podem ocasionar quando presentes aí nas águas e na sua potabilidade. Em relação a essas condições, nós temos um problema que foi de ordem global, né? Aconteceram vários e vários problemas que levaram à deposição em águas e deposição em principalmente corpos d'água, etc., desses metais que advêm sobretudo da indústria. Hoje a gente melhorou muito porque as fiscalizações são bem maiores, então nós tivemos uma melhoria muito grande do não envio, né, dessas condições para as nossas águas. Tá? Então, o que eu vou comentar aí com vocês sobre esses fatores, então eu vou colocar em tela para vocês, e é exatamente algo que há também uma preocupação para nós. Bom, então nós temos aí em relação a sulfato. Então eu coloquei alguns detalhes para vocês sobre a presença deles. Os sulfatos, a maioria deles, eles advêm de solos, tá? A maioria das vezes os seus sulfatos são solúveis em água, ou seja, eles vão vir dos solos, vão cair nas águas, tá? E eles vão ter a tranquilidade de serem solúveis lá. E aí você não vai ver, né? Você não vai conseguir ver. Porque pelo aquele critério que eu falei lá atrás, lá na nossa primeira aula ainda presencial, que eu falei sobre sólidos e materiais que ficam em suspensão e em solução. Sulfato é um que fica em solução, ou seja, quando ele cai na água, você não consegue enxergar, não consegue perceber que a água possuirá essa contaminação. De onde vem basicamente ele? Ele vem muitas vezes do solo, mas eu também tenho a possibilidade dele vir de efluente industrial. Tá? Em algumas indústrias, principalmente da linha de celulose, linhas químicas, águas de drenagem também tem muito. Aqui vai uma percepção que é algo que depois eu até recomendo vocês assistirem, mas assistam com um viés crítico, tá? Depois eu até coloco o link para vocês lá no grupo. É um documentário chamado O Veneno Está à Mesa. Mas por favor, olhem com uma análise crítica, não uma análise de ecochato, não. Porque lá vai falar algumas coisas muito importantes sobre os defensivos agrícolas, que é algo que nos preocupa hoje na plantação, no processo aí mundial, porque principalmente no Brasil, que é um celeiro do mundo em relação a grãos e plantio, nós estamos esse ano inclusive em safra recorde de colheita de grãos. Quem é de Uberaba mesmo da região deve estar vendo aí a quantidade de trens que passam o dia inteiro e de madrugada aí apitando, né, levando muitas das vezes esses grãos lá para os terminais. Tá? Agora nós temos uma coisa que é muito importante de ser analisada, que são a presença desses defensivos. E a maioria das vezes esses defensivos, eles têm na sua... contém, né, na sua formulação química, você tem vários elementos, inclusive os sulfatos. E aqui para nós traz um sério problema. Lembra que eu sempre comentei com vocês sobre águas subterrâneas, sobre minas e tudo mais e tal, que a galera vai lá, vai buscar água da mina, vai beber água e não se preocupa ou acha que aquela água é uma água altamente pura, uma água altamente limpa, e não é bem assim. As águas, elas têm hoje, além de outros problemas de ordem microbiológica, tudo aquilo que está em cima do solo, e a água vem subterrânea, tudo que está em cima dele vai percolar e vai descer para essa água subterrânea e vai contaminá-la. Aqui é um problema, porque todos os locais em que você tem, né, as plantações e etc., e você tem ali o despejo desses defensivos, a chuva depois que vem, ou a irrigação que vem depois, vai percolar aquele restante daquele agrotóxico e isso vai descer para as águas, tá? E ainda ficam contaminados em alguns alimentos. Só que não tem como você falar assim para mim, não, então vamos parar de usar defensivo agrícola. Se você parar de usar defensivo agrícola, você para a produção brasileira, não tem como. É sabido que os orgânicos, por exemplo, né, os alimentos de origem orgânica, que o pessoal, né, gosta de ter o consumo e tudo mais,
principalmente por se tratar de produções que não levam defensivos, é uma produção que você perde muito, porque a produção orgânica, que não usa qualquer tipo de defensivo, ou seja, as pragas, então, elas acabam deteriorando grande parte da produção. E aí, não tem como, a gente tem que usar, mas tem que usar de uma forma mais racional. O que acontece na maioria das vezes é que os grandes produtores, eles usam, eles têm um agrônomo, eles têm um engenheiro agrônomo que faz um cálculo. É como se você imaginasse assim, igual nós fazemos em saúde. Não tem, várias vezes a gente enxerga em algumas, por exemplo, vocês vão fazer alguma dosagem ou vocês vão fazer algum tipo de protocolo de enfermagem para aplicar algo num paciente, seja, né, qualquer tipo seja vacina, seja um antibiótico, um anti-inflamatório. O que você faz? Você calcula, muitas das vezes, até me corrijam se eu estiver enganado. Por exemplo, quando você vai fazer um protocolo de injeção em algum paciente, tanto anti-inflamatório, etc. e tal, vem com uma prescrição. Essa prescrição, até uma pergunta aí para vocês, poderão me dizer melhor. Eu sei isso por causa da parte caseira, né? Por exemplo, quando a gente vai tomar lá, se você vai tomar um Novalgina em gotas, a gente sempre olhava aquela questão de fazer uma análise por quilo, né? Agora, na enfermagem, vocês que sabem muito melhor, a prescrição, quando você vai fazer uma medicação no paciente, obedece o quê? Contem para mim. Então, aproveitando aqui que eu também estou fazendo a gravação para o YouTube, o pessoal aqui está comentando que a gente tem sim, né? As diferenças, tem os 13, como é que chama? 13 certos e etc. Ou seja, o que eu queria deixar claro para vocês aqui, que é uma relação interessante ao preceito no caso de meio ambiente. Tem cada tipo de um paciente, você tem um jeito, você tem uma forma de aplicar fazendo um cálculo, né, de diversas maneiras aí para você poder aplicar no paciente. No solo, no caso ambiental, é a mesma coisa. Mas o que a gente vê por aí? Você acha mesmo que o pessoal que passa, até aconteceu recentemente aí, até um acidente com um avião de defensivo, né, próximo a Iturama. Você acha que eles fazem realmente esse cálculo? O cara passa com o avião jogando aquele jato de defensivo, ou mesmo até aqueles que são menores, são pequenos produtores. Até achei interessante hoje, tem um amigo meu aqui próximo, na região aqui de Aramina, São Paulo, que encontrou, ele estava conversando comigo, sabe que eu sou da área de saúde, falou assim, cara, esse negócio desse vírus está criando um negócio muito interessante na sociedade. Ele falou assim, eu vi um senhor, ele trabalha também num hotel lá em Aramina, viu um senhor lá passando para ir ao posto de saúde, viu o cara indo de máscara, né? Ele falou assim, esse é um cara que eu vi a minha vida inteira ali naquelas regiões ali de plantio próximo de Aramina. O cara metia agrotóxico lá com aquela bombinha costal, né? Que o cara vai jogando aquele negocinho. Usava máscara, no máximo o EPI que o cara usava era um chapéu de palha e um cigarro. O EPI do cara era esse. E o cara tá lá de máscara e tudo mais. É uma revolução. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa parte do sulfato é muito interessante nesse sentido. Porque o agrônomo faz como, igual vocês acabaram de dizer, faz como um enfermeiro vai avaliar o paciente em todos esses itens que vocês comentaram, e ao fazer essa avaliação, ele vai verificar qual que é o melhor quantitativo que você aplica daquele defensivo. Esse é o jeito certo. Só que não é desse jeito que a maioria das vezes acontece. A galera faz o quê? Despeja de avião, despeja de qualquer forma. Então o que acontece? O defensivo fica ali no solo. A hora que chove, ele percola e vai contaminar nossas águas subterrâneas. E aí qual que é o maior problema? Então trazendo aqui de volta a que estávamos falando. O maior problema de tudo isso daí é exatamente o quê? Você ter a presença desses ácidos, inclusive em tubulações e tudo mais, que são sulfatos, que é o SO4, quando misturados à água, ele pode virar o ácido sulfúrico. E isso causa, em termos gerais de infraestrutura, causa muito problema de corrosão e tudo mais e tal. Ele tem uma dificuldade, porque ele causa mau odor em sistema de esgotamento sanitário. O sulfato é o que dá aquele mau cheiro também, tá? O enxofre, né, que dá aquele mau cheiro. E no caso de estações de tratamento de esgoto, quando eu falei para vocês lá atrás, quando você tem alguma geração, aqui fala-se sobre metanobactéria, vocês já devem ter ouvido falar, não vou entrar em muito detalhe, mas devem ter ouvido falar já sobre a geração de energia através de biodigestores, né? Os biodigestores, na verdade, são isso, eles são, você coloca um processo em decomposição, matéria orgânica, as bactérias vão decompor aquele substrato, vai gerar metano. Essas metanobactérias,
elas fazem uma degradação desse metano e esse metano degradado ele vira, né, aí você tem máquinas aí que utilizam esse gás metano para poder fazer, a máquina funciona e ao funcionar essa máquina parece um motor estacionário, ela gera energia através desse processo aí. Então, olha só, o sulfato em grandes presenças pode causar toda essa problemática. E no caso de esgotos, ó, aqui só uma demonstração, olha lá, a geração da umidade e oxigênio que você tem nos tubos coletores, do SO4, ele vai, em condições anaeróbias, ele vai perder esse oxigênio e vai gerar o que a gente chama aqui de ácido sulfídrico. E o ácido sulfídrico, que tem aquele cheiro característico, aquele cheiro de podre mesmo, ele misturado com água gera ácido sulfúrico. E o que pode acontecer? Ele pode corroer, tá, as tubulações de esgoto. E ao corroer essas tubulações de esgoto, o que vai acontecer? O esgoto que você acha que está sendo captado bonitinho indo embora para os corpos d'água, na realidade ele está indo e ele pode estar percolando no solo e contaminando ainda mais as águas que os nossos pacientes vão beber. Tá? Tem como você ter uma remoção, tá? Alguns casos, até aproveitando, algumas pessoas já até me perguntaram quando eu falo dessa aula, o sulfato, como eu comentei aqui com vocês nos slides anteriores, eu até falei aqui para vocês, ó, que ele tem muitas das vezes no solo, tá? O sulfato pode acontecer no solo. Nós temos uma região aqui próximo, que é em Araxá, que nós temos solos que são riquíssimos em sulfato. E esses solos em sulfato, ele promove para a água, ele vai descer, ele vai se misturar à água e vai formar aquela água sulfurosa. Vocês já ouviram falar da água sulfurosa de Araxá? Alguém aqui já tomou água sulfurosa lá de Araxá? Conhecem? A água sulfurosa, ela fica, para quem não conhece, ela fica naquelas águas termais na região do Barreiro, lá em Araxá, naquele hotel e tudo mais. E aí tem uma questão interessante, porque ela é uma água, assim, o sabor dela é horroroso e o cheiro também, que é o cheiro de enxofre, é horrível. Mas as pessoas bebem isso, inclusive são recomendadas a beber essa água, porque diz que é uma água que limpa e tudo mais. Bom, tem várias coisas que pode ser verdade, mas que ela limpa, eu não tenho dúvida alguma, porque o sulfato, ele presente também em águas, ele é laxativo. Então o efeito laxativo do sulfato vai limpar mesmo. Então a pessoa que bebe essa água sulfurosa e acaba tendo aí, né, pelo efeito laxativo, limpou de fato, considera ele também dessa forma. Porém tem que tomar um grande cuidado, porque você também pode ter problemas aí de ordem fisiológica, né, como vocês sabem bem, em relação ao consumo inadvertido desses tipos de águas laxativas. E nessas regiões, por exemplo, você já tem pessoas, que a gente já falou tanto sobre saneamento aqui, as pessoas moram às vezes em regiões em que tem uma coleta de esgoto deficiente ou ela nem existe. Já vai poder estar exposto a doenças por causa do quesito microbiológico. Se tiver sulfato e tiver consumo, tiver sulfato em excesso na água, também vai poder ter problemas de ordem digestiva, físico-quimicamente falando. Ou seja, tá em contato com esse problema em relação a esgoto, tá com problema de todas as formas. Tá? E eu tenho duas formas que geralmente são usadas para remover esses sulfatos de água. É através da troca iônica, tá? Que é um processo químico em que o sulfato vai ser capturado, e nos hospitais e outros locais é a osmose reversa. Aqui não coloquei, mas sempre vide lembrar do carvão ativado. Também é outro que tira o sulfato com tranquilidade das águas. Ok? Ficou claro para vocês aí sulfato? Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí para falar sobre o que comentamos sobre ele aqui? Ele pode dar, porque o enxofre ele tem efeito laxativo. Então, se as pessoas consomem o excesso, por exemplo, no caso da água sulfurosa, ela está sabendo que está consumindo água sulfurosa e sabe que ela vai ter, né, desordens digestivas pela laxatividade do enxofre. Agora, em pessoas em situação de fragilidade social que moram em locais em que passa esgoto a céu aberto ou consomem água sem tratar ou sem filtrar, o sulfato também pode advir ali, dando para ela um problema não só microbiológico, que é o caso de bactérias, etc., que tem nas águas, mas o enxofre também pode provocar. É mais raro, mas pode acontecer. Beleza? Então, sobre os cloretos. Tá? O cloreto, lembrando que sulfato, cloreto e ferro não são metais pesados. Já eu vou mostrar para vocês, né, em próxima aula, a gente vai falar só sobre os metais pesados e eu explicar para vocês
Quem são os metais pesados? Agora, cloro em águas é uma situação interessante. O cloro, ele acontece porque nós temos muita quantidade de cloro em águas, né, em fontes de água natural. Só que aqui a gente vai fazer uma análise interessante que nós, né, eliminamos quase 6 gramas de cloro por pessoa por dia, né? E ele inclusive é utilizado para você conseguir saber se um determinado efluente ou um determinado tipo de contaminante que você encontrou na água pode estar vindo ou não de esgoto doméstico. A forma que a gente tem para fazer essa avaliação, entre outras, é fazer a dosagem de cloro, porque se você tiver um excesso de cloro ali, muito provavelmente a contaminação vem de esgoto doméstico. Mas não é só de lá. Eu tenho também efluente industrial, como nas indústrias químicas e petroquímicas, né, nas indústrias farmacêuticas, nos curtumes, né, que é a forma que você tem de remover os restos de tecido do couro, né, quando ele é usado aí na indústria, usa-se o ácido clorídrico. Então você tem o acometimento dele. E nas regiões litorâneas, por conta das regiões da água do mar, você pode ter a chamada intrusão da língua salina, que é o que você também tem a percepção da chegada de alguns de cloro nas águas continentais, tá? Que leva inclusive à formação daquelas águas mais salobras, aquela água que tem um elevado teor de cloreto de sódio. O padrão dele também é interessante, que é 250, tá? Vocês vão ver aqui um fator muito interessante, que é tanto sulfato quanto cloreto quanto ferro vai ter uma diferencinha que já vou contar para vocês, mas sulfato e cloreto, diferentemente de outros metais pesados, você tem um VMP, que a gente chama, que é valor máximo permitido, até de certa forma, até um pouco alto, que é de 250. Por quê? Porque cloro e sulfato eu tenho no meu organismo. Então, quando eu tenho no organismo, o nosso próprio organismo sabe metabolizar para eliminar o excesso. Depois a gente vai vir em metal pesado, que na maioria das vezes o problema dele é grave, porque metal pesado você não tem no organismo. Então, quando você se acomete dele, o que acaba acontecendo? O seu corpo acaba reservando ele, porque ele não sabe eliminar. Então, veja que o cloreto também tem aí a possibilidade de ter um VMP, segundo a portaria 1469 do Ministério da Saúde, de até 250 miligramas por litro. O cloreto, a maioria desses íons, né, de carga negativa, que também são chamados de ânions, os de carga positiva são chamados de cátions. Os ânions, na maioria das vezes, eles vão se conectar aos cátions, e o cátion geralmente que ele se conecta é o H+, do ácido. Então o cloreto forma ácido clorídrico, o sulfato forma ácido sulfúrico, sulfídrico, sulfuroso, entre outros. Então todos eles, como se tornam ácidos, eles causam corrosão, tá? Eles acabam gerando, aqui eu comento com vocês, ele inibe o processo anaeróbico de ET. Por quê? Porque no consumo e na briga pelo oxigênio, o cloro ele é mais eletronegativo. Então ele causará ali um problema de um distúrbio na realidade por eletronegatividade, que vai gerar ali uma quebra, na verdade assim, um problema químico. Inclusive aqui vai um fator interessante, relembrando lá quando a gente falou na nossa aula de tratamento de água. O cloro, por ele ser muito eletronegativo, ele tem essa possibilidade de quebra e disfunção química também microbiológica. Por isso que você usa, por exemplo, a água sanitária. A água sanitária é hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio contém cloro. E esse cloro, né, quando quebrado, ele, do ponto de vista de eletronegatividade, é capaz de quebrar alguns processos bacterianos, gerando ali, né, a possibilidade de degermação, ou seja, de destruição daquele micro-organismo. A forma que eu tenho de remover ele das águas são troca iônica também, osmose reversa, igual eu comentei com vocês. O carvão ativado ajuda também na questão de filtração. E a destilação também é interessante, que você, quando consegue destilar aquela água que está contaminada com água, você faz ele se saturar, ele vai então precipitar para você e você consegue remover ele da água. Os estudos, inclusive, são por aí. Quem está tentando aí, vários países, o Japão é um deles, tentando remover ou dessalinizar a água do mar para usá-la para consumo humano. Está avançado os estudos, mas ainda é um pouco complicado, porque hoje já se sabe que o valor que você teria que cobrar, igual você para tratar uma água doce, que é o que a gente faz hoje no Brasil, que custa em torno de 30 centavos o litro de tratamento, se fosse o caso de cloro, seria quase R$1.
ou $1. A relação é mais ou menos essa. Então, por enquanto, ainda é inviável. Tá? Então, o cloreto traz aí também esses problemas para nós em relação à sua presença em águas. E mais, águas que também possuem grandes quantidades de cloro, a gente sabe muito bem que o cloro em excesso, tá, nas águas, e o consumo de uma água que contenha muito cloro também dará o quê? Quando você consome muito cloro, né? Então fica aí a perguntinha para vocês me responderem aí agora. Quando a gente sabe muito bem disso, quando a gente tem o cloro, ele vai acontecer na natureza muitas das vezes ligado ao sódio, né? Então ele seria o cloreto de sódio, ou seja, o sal. O que acontece quando você consome muito sal? Contem para mim. Então, para vocês não esquecerem, quando você tem o consumo em excesso de sódio, de cloro, mas o sódio vem junto, porque na verdade quimicamente eles são extremamente, têm afinidade muito grande. Quando você consome esse sal, do ponto de vista renal, o que vai acontecer? Você está fazendo um distúrbio para o teu organismo, porque você está aumentando os níveis de sódio e de cloro. E você precisa ter ali para o seu organismo uma possibilidade de equilíbrio, né, entre intra e extracelular. Então, o que o seu organismo faz para fazer com que esse seu cloro, né, com esse sódio e cloro, possa acontecer um equilíbrio? Ele vai acontecer em nível renal, lá nos sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, em que você vai fazer com que o seu rim ele consiga reter o quê? Porque você está com um excesso ali de sódio, então você precisa diluir ele, digamos assim. Então você precisa aumentar o que a gente chama, você precisa aumentar não é volemia, você precisa aumentar o volume de água do teu organismo para poder diluir esse cloro e fazer com que ele possa ser equilibrado entre intra e extracelular. Então, a partir desse momento, o que vai acontecer? Você vai ter um processo que vai atuar em nível renal, fazendo com que toda vez que você vê o cloro, ele está ligado ao sódio. E todas as vezes onde tem sódio e cloro, ele atrai a água. Então, o seu organismo, quando você está cheio de sódio e cloro, lá no teu rim, vai fazer com que você tenha uma retenção de líquido. E a retenção de líquido vai fazer com que o sódio e o cloro possa também se equilibrar entre níveis intra e extracelular. Um pouco mais aprofundado do que isso, mas depois eu posso até explicar melhor para vocês sobre como funciona esse mecanismo. Agora, a gente traz ainda sempre as consequências. Quando você tem, então, o excesso dessa água, o que vai acontecer? A volemia do seu corpo vai aumentar. Eu me esqueci a palavra agora. Quando aumenta-se o teor de água do organismo. Não aumenta só a volemia, isso aumenta a volemia também. Mas você tem um excesso agora de líquido no organismo. Então, quando você está com um organismo que é chamado agora de hipoosmolar, porque ele está diluído, né? Ele não está concentrado mais, só que você está cheio de líquido. Quando está cheio de líquido, você acha que o bombeamento cardíaco, o bombeamento do seu sistema circulatório tem que ser o quê? Bem maior. E é por isso que você tem o quê? Os casos de hipertensão. Tá? Então, uma coisa vai ligando a outra aí, só para dar aquela lembradinha aí para vocês. E em relação ao cloro, né, que falamos, é isso daí. E para a gente finalizar aqui, são a presença de ferro. Assim como eu falei para vocês na aula passada, porque muita gente, na aula de ontem, inclusive, né, para quem está no YouTube, na aula do dia 16, né? 16. Eu comentei sobre cálcio. Muitas vezes as pessoas acham que a quantidade de cálcio é bom. Tem muito cálcio na água, isso é bom. Não, cálcio é interessante em quantidades suficientes. Ferro, a mesma coisa. Todo mundo fala, mas todo mundo fala sempre que é tão interessante que a gente faça consumo de ferro e tal. Mas a quantidade também é interessante. Então, o ferro também ele pode solubilizar na água porque ele vem do solo. Tá? Ele vem muito dos solos, né, com processos erosivos, e alguns efluentes industriais que usam ferro, como galvanoplastia, né, indústria de decapagem e tudo mais. Eu tenho dois estados de oxidação do ferro, isso aqui é importante para a gente entender como é que ele é eliminado, como é que ele é retido também na natureza. Tá? E agora vem uma coisa interessante. Lembra que eu falei para vocês que isso altamente cai em muitas provas, inclusive de concurso, que eu mostrei para vocês que o valor máximo permitido tanto do ferro quanto tanto do cloreto quanto dos sulfatos era 250. E aí por que eu falei para vocês que era alto? Porque nós temos sulfato e ferro sulfato e cloreto no nosso organismo. Beleza. Mas nós não temos ferro no nosso organismo? Tem. Por que então o padrão de potabilidade dele é tão baixo? Olha lá para vocês verem. Ele é de 0,3 só. E aqui vai aí essa perguntinha aí
que eu vou responder para vocês já já. Quais são os problemas que ele tem? Incrustação em canalização, tá? Pode desenvolver algumas bactérias que consomem ferro, são chamadas de ferrobactérias. Você tem uma dificuldade que o ferro, porque lá na estação de tratamento de água você usa o cloreto férrico. Então, se você tiver uma água que já contém ferro, você dificulta a coagulação e floculação e, consequentemente, dificulta o tratamento dessa água, tá? E ele é um tratamento, é um nutriente importante porque ele estrutura grânulo e biofilme no tratamento de esgoto. Então, também quando ele está em excesso, pode causar aí um problema, tá? E a forma de remoção dele é como eu disse para vocês. Ele existe na forma de ferro 2 e de ferro 3. Então, quando você oxida a água, né, usando aeradores ou mesmo até alguns difusores, ozonizadores, você oxida o ferro. Quando você oxida o ferro, ele não fica mais solúvel, ele desce, você elimina. Bom, agora por que é tão importante? Isso aqui é uma questão que eu já vi cair em concurso, inclusive, e eu comento com vocês. Por que o ferro tem um padrão de tolerância baixo em relação aos outros, sulfato e cloreto, mesmo sabendo que o ferro tem no nosso organismo e a gente sabe metabolizar o ferro? Aqui cai num problema lá da portaria 2914. A portaria 2914, que fala para nós sobre a potabilidade de águas, traz para nós algumas questões que são inerentes à potabilidade dela poder ocorrer. Não é só, tá? A potabilidade dessas águas, ela não vai ocorrer pura e simplesmente só pelo critério microbiológico, né? É sabido que esse critério ele também acontecerá do ponto de vista físico-químico. E do ponto de vista físico-químico, o que é dito? É dito que as águas também não podem ter nem cor, nem sabor e nem cheiro. O ferro, em pequenas quantidades, ele altera a condição da água porque ele dará para ela o cheiro, aquele cheiro ferroso, ele vai alterar, ela vai ficar ligeiramente avermelhada, tá? E o sabor também, que é o sabor ferroso, que é um sabor parecido com o sabor do sangue. Vocês já beberam sangue? Tem o gostinho do sangue. O sangue, que tem aquele saborzinho ferroso, graças, obviamente, pela presença do ferro, da grande quantidade de ferro, que faz parte do anel tetrapirrólico da hemoglobina, né? Então você tem a hemoglobina ali que tem ricos ali no processo de ferro, e aí isso vai acabar acontecendo e trazendo essas dificuldades. Por isso que o ferro tem a quantidade tão pequenininha, porque eu já vi um concurso em que o autor da pergunta disse exatamente isso. Ele falou, eu tenho a questão de que o ferro, aliás, ele trabalhou exatamente nessa linha. Eu tenho sulfato, ferro e cloro, ele comentou tudo isso e falou, eu tenho sulfato e cloreto que tem um VMP, que é o valor máximo permitido, de até 250. É sabido disso, tal, por conta aí ele falou exatamente isso que eu disse. O VMP é ligeiramente alto, por quê? Porque você tem a presença da substância no organismo e você sabe metabolizar. Aí ele vai lá no ferro e fala, então por que o ferro tem essa quantidade menor, que é só 0,3? A explicação é essa, porque a presença em pequeníssimas quantidades dele gera a cor, sabor e o cheiro na água, e isso não pode trazer, isso contraria a portaria 2914 e contraria então o princípio de potabilidade.